Então vamos fazer a leitura, meus irmãos, dos primeiros versículos de Deuteronômio capítulo 24. Aí em seguida nós oramos pedindo que Deus fale conosco nesta noite de quarta-feira. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 24, verso 1. Quando um homem tomar uma mulher, se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por ela, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus abençoe a nossa leitura e meditação neste capítulo. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos aqui para, juntos, Senhor, lermos sua palavra. Nosso propósito é lermos um capítulo do Antigo Testamento, toda a oração de quarta-feira, meditarmos e caminharmos por toda a Bíblia. Abençoa, Senhor, esse propósito nosso, nos instruindo na totalidade das Escrituras, especialmente neste capítulo de hoje, tão precioso, tão importante. Oramos para que o Senhor nos ilumine, faça entender e abra o nosso coração e aplique a palavra à nossa alma, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, meus irmãos, hoje nós vamos meditar aqui no capítulo 24. Esse capítulo, nós temos observado que existem vários mandamentos, várias ordens que Moisés ele dá ao povo de Deus, que está à beira do Jordão e pronto para atravessar e tomar posse da terra, né? E o próprio Moisés, vocês lembram muito bem, não vai participar desta guerra, vai morrer, mas ele está aqui com muito amor, serviço a Deus, preparando o povo de Deus para entrar nessa terra. E essa terra será território do povo de Deus, território onde eles poderão, então, de uma maneira diferente, até aqui, que eles têm feito até aqui, estabelecer morada, viver com o povo de Deus ali nas suas relações e também nas suas relações com os povos em volta, irmãos. E estas leis, então, elas servem exatamente para isso, para que o povo de Deus saiba como se conduzir. E hoje, especialmente, nós temos aqui no capítulo 24, leis que tratam do casamento, especialmente do divórcio. Tem dois assuntos aqui sobre o casamento. Primeiro é sobre o divórcio, como o divórcio ali no Antigo Testamento poderia acontecer, Deus prescrevendo ali, direcionando a questão do divórcio. Mas também tratando do casamento em relação ao homem que vai à guerra, mas que acabou de casar, né? Então, na verdade, ele não iria à guerra exatamente por causa disso, porque ele acabou de casar. Então, esses dois assuntos envolvem o casamento. Tanto a triste questão do divórcio, nós vamos ver que quando Deus ele trata o divórcio, ele trata como uma vamos dizer assim, permissão, não como um mandamento. E quando ele trata do casamento ali, do recém-casado, ele atribui grande valor ao casamento. Portanto, os dois assuntos eles se completam dizendo assim: Deus permite o divórcio devido a certa circunstância do Antigo Testamento, mas aqui ele, na verdade, está promovendo o casamento. Tanto que o jovem não vai para a guerra,
mas ele fica com a esposa durante um ano inteiro, mostrando que o casamento é mais importante até que a posse da terra, né? Então, Deus ali permite fim do casamento, mas ao mesmo tempo valoriza o casamento. Então, isso se completa. Depois nós vamos ver, meus irmãos, várias leis aqui que dizem respeito às pessoas, a maioria dessas leis aqui, dizem respeito às pessoas necessitadas, às pessoas em estado de vulnerabilidade. O órfão, o estrangeiro, a viúva, o pobre. É claro, né? O órfão, o estrangeiro e a viúva, estando em vulnerabilidade, são pobres. Então, pobre é uma designação que engloba esses grupos todos. Mas, enfim, são pessoas que estão em estado de risco, podemos dizer assim, risco social, risco de morrer por causa das suas necessidades, e que o israelita, por amor a Deus, deveria preservar a vida dessas pessoas, proteger a vida dessas pessoas, ajudar essas pessoas, cuidar delas, e não fazer como geralmente o homem na sua impiedade faz, que é ser egoísta e desprezar o seu próximo, e até mesmo deixar o seu próximo morrer, ser negligente em relação ao seu próximo. Todo esse assunto aqui, dentro do capítulo, irmãos, ele está inserido na aliança do Antigo Testamento, ou seja, na verdade, se trata de uma relação com Deus. Não é apenas um código legal, não é apenas, como nós temos visto por todo Deuteronômio, por toda a Bíblia, na verdade, não é apenas um código legal, onde ali Deus estipula as regras, mandamentos, para que o povo faça de forma fria, mas é, na verdade, uma resposta à aliança. Por exemplo, o Senhor vai dizer aqui, para cuidar do servo, para cuidar do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros e servos no Egito e vocês foram retirados de lá pela graça de Deus. Deus salvou vocês. Então, como vocês foram salvos e por amor a esse Deus, vocês jamais devem ser agora os opressores, os escravizadores, os que fazem mal ao pobre, ao servo, ao estrangeiro, né? Outro ponto aqui muito importante, irmãos, é a purificação, que aparece aqui no texto também, é a purificação da lepra, o cuidado que o povo deveria ter com a lepra. E a lepra envolvia, não é exatamente a lepra como nós conhecemos hoje, né? Mas envolvia uma gama muito grande de enfermidade de pele. E também dizia respeito até mesmo a casas e assim por diante, né? Então, mas Deus, ele designava que os sacerdotes, eles ali fizessem uma espécie de diagnóstico desse problema da lepra, e tinha todo ali os rituais, as determinações do Senhor para que aquela lepra fosse cuidada segundo a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, era uma lei cerimonial. Era uma lei que aponta, na verdade, para a impureza do pecado. Todo o mandamento aqui está na questão da contaminação. Por exemplo, nós vamos ver a contaminação que envolve o divórcio. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. O pecado é contaminação como a lepra, né? E ele precisa ser purificado. Ele precisa ser resolvido esse problema. Então, tudo aponta para Jesus Cristo. Então, não são somente leis, irmãos, de faça isso, faça aquilo e pronto, mas é a resposta a esse Deus que salvou do Egito e a resposta a esse Deus que purifica, e que é um povo puro, um povo santo. E um povo, meus irmãos, portanto, que, apontando agora para os nossos dias da nova aliança, um povo que vem exatamente fazer tudo isso, porque foi purificado pelo sangue de Jesus do seu pecado, porque está sendo santificado, porque nós fomos libertos também do nosso Egito, nós temos uma libertação, então nós somos o povo da libertação. Eu até falei nas últimas mensagens, e até separei um videozinho lá, um vídeo curtinho lá no YouTube, para dizer isso, nós somos o povo da libertação, não o povo da opressão, porque nós fomos libertos. Nós somos o povo que olha para o necessitado, não que oprime o necessitado, porque nós fomos libertos. Nós éramos necessitados e o Senhor nos salvou. Nós somos o povo da pureza, da santidade, do amor, porque nós fomos purificados. Então, este capítulo 24, ele é cheio, na verdade, de graça de Deus, graça que santifica, graça que leva a nós obedecermos, amarmos a Deus.
Então vamos olhar, irmãos. A primeira parte aqui, existem aqui várias prescrições e eu vou lendo e vou comentando rapidamente com os irmãos, depois que nós fizemos essa abordagem geral aqui. Acompanhe comigo então. Vou ler de novo desde o primeiro versículo, para nós irmos estudando aqui. Diz assim a palavra do Senhor: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então, o primeiro versículo diz assim: se esse homem casado, ele achar nela uma coisa indecente, ela, diz a palavra de Deus aqui, não acha graça nos seus olhos por encontrar nela uma coisa indecente. Essa coisa indecente é muito difícil de nós definirmos hoje o que é, né? Então, alguns são de opinião, que algum comportamento indecente da mulher, ou envolveria talvez até uma questão mais física, enfim, mas nós não sabemos muito o que é mesmo. Tá? E, na verdade, isso assim não é tão importante. O mais importante é o princípio que está aqui por trás desse mandamento. E, na verdade, com certeza não é adultério. Não é que a mulher tenha traído efetivamente o marido com outro homem, se deitado com outro homem, porque, na verdade, o adultério ele era prescrito com pena, ele tinha pena de morte, então essa mulher não morreria, ela ia ter uma carta de repúdio, né? Então não era adultério, era alguma coisa menos grave ou bem menos grave, mas alguma coisa que fosse, não era qualquer coisa que um homem podia despedir a sua mulher, dar o divórcio para a sua mulher, mas era alguma coisa especificada, tanto que na carta de repúdio ele ia ter que fazer uma carta, e significando então que envolvia autoridades, envolvia lei, e essas pessoas ali, esse homem, quando ele dava essa carta, ele tinha que ter um motivo para despedir a sua mulher, para se divorciar da sua mulher. E não podia ser qualquer motivo. Era alguma coisa que não chegava a ser grave, como o adultério, mas era alguma coisa que também não era insignificante. Então, ele tinha que ter um motivo. Tá? E vejam, ele dava uma carta para ela. O texto diz aqui, então, que ela devia dar uma carta de repúdio e a despedia da sua casa. Provavelmente também tinha a questão de recursos financeiros, porque envolvia a questão do dote, e envolvia de questões econômicas, e ele provavelmente também tinha que arcar com despesas, ele não ia abandonar totalmente essa mulher. Tá? Mas, meus irmãos, essa carta era para a proteção dela. Por quê? Porque ela tinha os seus direitos. Então, o que Deus está fazendo aqui é protegendo essa mulher de ser simplesmente abandonada. Primeiro, tinha que ter um motivo, e ela tinha uma carta, e ela poderia, então, se casar novamente. Nesse caso aqui. Porém, o Senhor Jesus Cristo diz que Deus, Jesus vai falar isso no Novo Testamento, que Deus permitiu esta carta e esse divórcio, mas não ordenou. Isso aqui não é um mandamento, mas é uma permissão, é uma tolerância do Senhor devido ao quê? Devido à dureza do coração. É isso que Jesus vai falar no Novo Testamento. Nós sabemos que no Antigo Testamento nem todas as pessoas eram nascidas de novo, então eram homens naturais. Grande parte do povo, na verdade, não era crente mesmo, né? Estavam ligados à aliança física, mas não criam realmente. Então, havia uma necessidade de uma tolerância por causa da dureza do coração. Então, o divórcio é tolerância. Mas quando perguntaram para Jesus sobre o divórcio, ele disse assim: o que Deus uniu, não separe o homem. Ele voltou lá para a criação e ele disse assim: olha, Deus, e isso vai dizer no próprio Antigo Testamento, Deus odeia o divórcio. Então, não é para divorciar. Na verdade, a única coisa que quebra o casamento é a morte. Nós temos 2 estudos aqui na igreja que nós demos, já deve ter uns 2 ou 3 anos que eu dei esse estudo aqui, e são 2 longos estudos, é um estudo de 1h20, 25 minutos. Depois vocês, eu não sei se todos vocês estavam aqui nos 2 estudos, mas está lá no canal, vocês podem assistir, onde nós explicamos muito bem vários detalhes sobre esse assunto, né? E sobre como realmente a única coisa que quebra a relação entre marido e mulher é a morte.
né? Mas porque Deus, quando une em casamento, unido está. Então, esse divórcio do Antigo Testamento era uma tolerância, era uma permissão, não era um mandamento. Deus não está aqui mandando divorciar. Mas para proteger a mulher, por causa da dureza do coração do homem, Deus dava direitos a ela, é a proteção da mulher. Então, o texto continua assim no versículo 2: Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, ele fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si, para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Então, o que que nós observamos aqui, meus irmãos? Deus diz assim, ele a dá uma carta de repúdio, se ela vier a casar de novo, e porventura o segundo marido também der carta de repúdio para ela, né? Ou morrer, nesse caso, ela tendo segundo casamento, ela não poderia voltar para o primeiro marido, casar com ele. Por causa do quê? Recasar, digamos assim. Porque ela estava contaminada. Isso aqui envolve, se nós pegarmos todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós vamos perceber como aqui é uma tolerância do Senhor, não é um mandamento, ele está por causa da dureza do coração. Na verdade, o segundo casamento, irmãos, é contaminação. É contaminação espiritual, moral, cerimonial também, porque aqui envolvia o aspecto cerimonial. Então, não podia recasar, ela já estava contaminada. Isso aqui Deus fazia para mostrar como isso era uma tolerância, como no caso do adultério, Jesus diz que quem casa com a mulher repudiada comete adultério. Né? Jesus vai dizer isso no Novo Testamento. Então, na verdade, essa mulher ela está o quê? Contaminada, moralmente, espiritualmente, porque aquele segundo casamento era uma tolerância, mas não era, irmãos, na verdade, a vontade de Deus. Então não poderia voltar e casar de novo. Isso aqui era uma maneira de Deus dizer, de Deus mostrar o valor do casamento, e é esse ponto que eu queria deixar bem claro aos irmãos, o valor do casamento, porque aqui Deus permite que o casamento seja desfeito, mas Deus honra o casamento, e o casamento, na verdade, é para toda a vida. Então, o Senhor está colocando aqui como que um freio, dizendo assim, veja, o homem para ele se divorciar da mulher, mesmo no Antigo Testamento, ele tinha que ter um motivo, ele tinha que dar uma carta, ele tinha que levar às autoridades públicas, e ele tinha que despedir então sua mulher, e ele não poderia depois recebê-la de novo, se ela se casasse realmente com o segundo homem, né? Ou ele morresse, ou ele também, segundo desse uma carta de repúdio, para mostrar seriedade de que então é como quem diz assim, pensa bem no que tu está fazendo, né? Porque isso não é pouca coisa. Deus está ali prescrevendo e mostrando o valor do casamento. Vamos continuar, meus irmãos, no versículo 5, como mostra também o valor do casamento agora em relação à guerra. Veja o que diz o versículo 5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum por um ano inteiro. Ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Não se tomará em penhor. Perdão, vamos parar por aqui, que aqui já é outro assunto. Então veja, no versículo 5 ele diz, do rapaz recém-casado, ele não vai para a guerra, não se porá nele encargo algum, que evite, evidentemente, que ele tenha sua vida de casado normal. Porque, irmãos, o homem que ia para a guerra, ele iria ficar um tempo grande sem estar com a sua esposa, e ele podia morrer também na guerra. Então o texto está dizendo assim, não, ele fica livre na sua casa para alegrar a sua mulher que tomou, para estar com ela, para que ela se alegre com a presença dele, para que eles passem um ano inteiro desfrutando da alegria do casamento, porque o casamento é alegria. O casamento Deus abençoa.
Casamento Deus honra. E a Bíblia está dizendo aqui que o casamento é mais importante que tomar posse da terra. Tanto que eles ficariam, aquele rapaz era dispensado da guerra. Mostrando, irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é como o texto, ele mostra o valor que Deus dá ao casamento, tanto na questão do divórcio, em que Deus permite, que Deus põe um monte ali de considerações ali para que o homem que vai divorciar pense, como agora em que Deus libera esse rapaz recém-casado da guerra. Que era uma coisa tão importante a posse da terra prometida, mas ele estava isento por um ano, para que ele pudesse ter a sua alegria e se alegrar com a sua esposa durante aquele ano. Vamos continuar. Agora, essas próximas leis, elas envolvem mais a questão dos necessitados, como eu falei para vocês aqui, a partir do versículo 6. Vamos acompanhar então. Versículo 6 diz assim: não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se penhoraria assim a vida. Tá? E a palavra de Deus está colocando aqui a questão, irmãos, a mó, ela era usada para, vamos dizer assim, moer o grão. E se alguém fizesse um empréstimo para uma pessoa pobre e tomasse aquele penhor, aquela garantia, as mós, o pobre não ia poder fazer o pão dele. Então Deus está dizendo assim: não tomem as mós, nem de cima nem de baixo. Era um instrumento para moer, né? Ali uma espécie de máquina para moer os grãos, para ele para ele comer, para ele se alimentar. Então como é que ele iria se alimentar? Se tomasse, o penhor era o instrumento dele ter o alimento dele. Então Deus proibia aqui. Isso era o cuidado com o pobre que por necessidade pede um empréstimo, mas que ele não deveria ficar sem o instrumento ali de fazer o pão dele, de ter o alimento dele e para a sua família. E vocês vão observar que Deus está protegendo muito o pobre aqui nesses mandamentos, aqui nessas leis. Vamos continuar lendo. Versículo 7. Quando se achar alguém que tiver furtado dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá e tirarás o mal do meio de ti. Aqui é um crime gravíssimo, que era o crime do rapto e da escravização, digamos assim. Está escravizando ou diz aqui o texto, um dos filhos de Israel e vendendo, provavelmente para o estrangeiro, tirando a liberdade de um ser humano. A Bíblia proibia aqui, e a Bíblia prescrevia isso, era tão grave, irmãos, escravizar a pessoa e vendê-la como um animal, como objeto. Isso era tão grave que era prescrita aqui a pena de morte para quem fizesse isso. O apóstolo Paulo vai falar desse rapto humano, desse tráfico humano, né? Que existe até hoje, nós sabemos disso, são crimes que acontecem nos nossos dias, em que mulheres são levadas para outros países como objetos sexuais e também outros tipos de pessoas, e homens também para outros tipos de abusos, e que se tira a liberdade. Irmãos, e Paulo vai falar desse tipo de coisa e vai dizer que isso é gravíssimo, isso quebra a lei de Deus, isso é o pior tipo de furto, digamos assim, que poderia se ter, porque é o furto da liberdade, e é destruir a vida da pessoa. No versículo 8 diz: guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saiu do Egito. Irmãos, então a lepra, ela tinha que, como eu já expliquei para vocês há pouquinho, ela tinha que ter todo cuidado com ela, e o povo de Deus tinha que levar isso a sério. E a lepra apontava naturalmente para a contaminação espiritual. E fala aqui do exemplo de Miriam, como Miriam também teve que cumprir todas as regras em relação à lepra, mesmo sendo a irmã de Moisés. Não tinha diferença. Então ninguém poderia, lembrando de Miriam, ninguém poderia tratar a lepra como se fosse pouca coisa, porque Deus exigia purificação no caso da lepra. Isso, como eu disse para vocês no início, mostra a seriedade do pecado, como o pecado é contaminante.
e exige a purificação que só o sangue de Jesus pode conceder, na verdade. Versículo 10. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestar-te te trará fora o penhor. Aqui novamente, a questão do penhor no caso de empréstimo, da garantia. O que prestou não podia entrar na casa, para pegar lá na casa do pobre que pediu emprestado. O penhor, ele tinha que ficar na porta, porque, irmãos, aqui era o quê? A dignidade daquele pobre, a dignidade da família dele, da casa dele, é Deus protegendo o lar e a dignidade daquele ser humano, por mais que ele tenha pedido emprestado, não poderia, o que tem o poder entrar na casa e pegar as coisas, não, ele tinha que ficar na porta e esperar que aquele pobre pegasse o penhor e levasse até ele, né? Mostrando a honra que deveria se dar mesmo aquele que está em situação de pobreza e não podia ser abusado. A palavra de Deus diz assim, mais ainda, se ele for pobre, versículo 12, não te deitarás com seu penhor, e se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isto será justiça diante do Senhor teu Deus. Caso ele seja muito pobre e ele tenha aquela roupa e ele deu aquela roupa, empenhou a sua roupa de dormir, sua coberta, alguma coisa assim, o que pegou o penhor tinha que devolver antes da hora do sono, na verdade, né? Então, mostrando ali como não podia, irmãos, abusar daquele que pede emprestado. Era a proteção do pobre e Deus prescreveu todas essas coisas aqui na sua lei. Versículo 14. Não oprimirás o diarista, o pobre, necessitado de teus irmãos e de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás. Seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então aqui, mais uma vez, proteção do pobre, proteção no caso do diarista, seja estrangeiro, seja do povo de Israel. O diarista é aquele, então, que trabalha numa jornada e tem que receber, e conta com aquele salário para comer e para dar de comer à sua família. Então o Senhor diz aqui, não adia o pagamento, paga no mesmo dia, porque isso depende, ele depende disso para a sua própria vida e para o sustento da sua família. Veja o cuidado de Deus, tanto que o Senhor vai falar em outros momentos da Escritura, e Tiago vai dizer sobre o pecado dos ricos que estavam tirando o salário dos pobres que eles contratavam, estavam abusando deles. O que dizer, né, meus irmãos, num país onde o salário mínimo é tão baixo, onde o brasileiro é tão mal pago, onde uma pequeníssima parcela da população é tão poderosa e rica, e a grande maioria do nosso povo não pode participar das riquezas, do que o nosso próprio país produz, irmãos. Então isso com certeza, a Bíblia está dizendo aqui, para que o pobre não clame contra ti e haja em ti pecado. Com certeza, isso é uma chamada muito grande ao nosso país, de tanta injustiça em relação aos salários, em relação aos pagamentos, em relação às pessoas mais necessitadas. Né? Um chamado de que Deus não aceita essa injustiça no nosso país. E nós, como igreja, irmãos, não devemos participar disso. Não devemos incentivar isso. Não devemos nos associar a esse tipo de coisa, porque o Senhor, ele diz aqui, o pobre clamar e não haja pecado em ti. Isso não é justiça. Justiça é exatamente devolver o penhor. Justiça é pagar o salário digno, o salário justo, e pagar em dia, e não retirar o que é justo, e não deixar de pagar o que o pobre ali, o que o diarista
pelo que o diarista trabalhou. Versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Este é um mandamento, também que envolve ali as leis e a justiça em Israel, para mostrar que não poderia matar ou penalizar o filho pelo crime do pai. E também vice-versa, né? Então, os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu pecado. Ou seja, a justiça sendo feita àquele que cometeu o crime. E algumas vezes na história de Israel, os filhos sofreram penalidade, mas Deus tinha os seus propósitos, os seus motivos justos para aqueles casos específicos. Mas aqui é um mandamento geral que mostra exatamente a justiça sendo dada a cada um de acordo com o seu pecado, e assim tinha que ser Israel. Versículo 17: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomará em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Observe, irmãos, aqui então, que não pode se perverter o direito dos mais necessitados, estrangeiro, órfão e viúva. E era a classe, os pobres, né? Era a classe mais necessitada. Aqui é Deus prescrevendo para que em Israel houvesse justiça e para que essas classes mais vulneráveis não sofressem nenhuma retirada ou restrição dos seus direitos legais ali. Se fizesse justiça aos pobres e não somente aos poderosos. E por quê? Porque o povo deveria lembrar que eles foram os pobres no Egito, os escravos no Egito, os servos no Egito, os estrangeiros no Egito. E o Senhor os libertou, os livrou. Então o Senhor fez deles um povo liberto, para que eles agora... Como é que agora eles vão ser os opressores? Não tem sentido. Eles devem ser os também que libertam, que honram os direitos desses grupos vulneráveis e os protejam, e não os persigam, os maltratam, os oprimam. Veja, e no tempo de Cristo, se isso era verdade lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, muito mais agora, meus irmãos, que nós fomos libertos do opressor maior, que são os nossos próprios pecados, Satanás e todo o império das trevas. E nós somos o povo, então, da graça, da libertação, inclusive na área social, na área também dos necessitados do nosso país. E veja que isso continua nos últimos versículos agora, sobre a colheita. Quer dizer, há colheitas abundantes, as grandes colheitas, e como o povo de Deus deveria deixar para aqueles que não tinham as colheitas, mas iam pegar alguma coisa para o seu sustento da sua família. Inclusive, a Bíblia mostra que isso aconteceu na época de Ruth. O livro de Ruth nos conta como ela foi e colheu e teve o seu alimento através desse método. E assim, o que tinha a colheita deveria deixar uma parte para os pobres, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, para os necessitados, para que eles pudessem ter o que comer. Veja mais uma vez a proteção aos grupos vulneráveis. Vamos ler aqui então os últimos versículos, irmãos, a partir do versículo 18 que diz, a partir do versículo 19, perdão. Quando no teu campo colheres a tua colheita, esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Veja então, esses grupos vulneráveis, esqueceste lá o molho, não volta. Sacudiste a oliveira, não colhe, não volta para colher os frutos dos ramos. Vindimaste a tua vinha, não volte para rebuscá-la. Deixa para o pobre, deixa para o estrangeiro, o órfão e a viúva. Qual é o motivo? Versículo 22, vejam. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, portanto te ordeno que faças isso. Lembra que tu foste estrangeiro. Lembra como foste lá, os egípcios te oprimiram. Tu necessitavas e tu querias ajuda e eles te oprimiram. O texto diz tirar a palha,
colocavam eles debaixo de trabalho pesado, mas o povo de Israel não devia fazer isso, irmão. Deveria pagar direitinho o assalariado, a jornada, deveria dar os direitos ao pobre, e na vinha deveria deixar para o pobre, o órfão estrangeiro, a viúva, para que ele colhesse o que tivesse ficado lá para trás, não fizesse tudo para si. Isso não é maravilhoso? É a resposta do amor de Deus pelo seu povo, em termos de amor a Deus e amor ao próximo, especialmente os mais pobres e mais necessitados. Então, meus irmãos, para concluir o nosso estudo de hoje, o que nós aprendemos aqui, nesse capítulo muito precioso mesmo, fala muito da questão das necessidades sociais, e que se aplica tanto ao nosso Brasil, tanto cheio de pessoas injustiçadas, pobres, e que muitas vezes não têm justiça, que não têm direito ao seu lado. O texto mostra, irmãos, como nós, se isso se aplicava ao Antigo Testamento, se aplica a nós hoje como cristãos, como nós devemos ser pessoas que cuidem dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, porque nós fomos salvos pela graça. Nós éramos necessitados e fomos salvos pela graça do nosso amado Senhor, Deus, em Cristo Jesus, o seu Filho. Nós devemos ser o povo da libertação, da salvação e não da opressão. Nós devemos ser exemplo, portanto, em que todos esses casos de necessidade do nosso país, nós sejamos o povo que esteja do lado da justiça, que esteja do lado dos menos, que tem menos condições, dos mais vulneráveis. Nós devemos também, irmãos, ser o povo, por amor ao Senhor, como resposta do amor dele, da graça de Deus, que ama e que cuida do casamento também, que é uma coisa também tão atacada na nossa sociedade moderna. E mesmo, irmãos, no nosso meio cristão, evangélico, e infelizmente até mesmo reformado, muitas vezes tratado como algo que não está exatamente de acordo com a palavra de Deus. O divórcio não é a vontade de Deus. O divórcio foi uma tolerância do Senhor. E o casamento aqui, ele é tão valorizado, exatamente tão valorizado, se mostra isso aqui até mesmo mais do que a terra. Tanto que o rapaz podia ficar 1 ano sem ir para a guerra, porque era recém-casado. Outra coisa importante aqui é a proteção que Deus dá à mulher. Muitas vezes a Bíblia é acusada de ser machista, de perseguir as mulheres, mas nada disso é verdade, meus irmãos. Quando nós observamos as Escrituras, como a mulher era protegida pela causa do divórcio, ela tinha os seus direitos, como ela também devia ser, o marido devia alegrá-la, por isso ele não devia ir para a guerra. Então aqui o cuidado com a esposa, o cuidado com a mulher. Como cristãos, nós devemos lembrar que Cristo é o noivo, a igreja é a esposa, e lembrar de Efésios capítulo 6, capítulo 5, a partir do versículo 18, onde o apóstolo Paulo diz que o homem, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo significa o homem amar sua mulher, cuidar dela, protegê-la, e ela, evidentemente, ser submissa ao seu marido. O lar ser ali, ter a influência, a transformação do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês percebem que tudo é efeito do Evangelho, tudo é efeito da graça de Deus. Então, quando o casamento é destruído, quando a mulher ela é tirada dela dos seus direitos, ou ela por ser a parte mais vulnerável, ela é perseguida, ela é maltratada, quando o pobre é maltratado, quando o estrangeiro é maltratado, quando a injustiça no pagamento de salários, quando a justiça não é feita para todos, mas apenas para os mais poderosos, tudo isso foi falado aqui nesse texto. Quando, enfim, todo esse tipo de coisa acontece, a Bíblia diz, isso é injustiça, isso é pecado, Deus odeia isso, Deus abomina isso. Isso não é de Cristo, isso não é de Deus. Isso não é cristianismo. O cristianismo verdadeiro é aquele, irmãos, que vai, por amor a Deus, o Deus que é libertador, cheio de graça e misericórdia, vai ser aquele que vai preservar o casamento, que vai cuidar do casamento, que vai também cuidar dos mais necessitados, por amor ao Senhor. Esse é o papel da igreja em nossos dias. Isso tem tantas aplicações,
implicações, tanto para nós refletirmos nos nossos próprios dias. Mas vamos orar e vamos pedir que Deus nos abençoe, para que a nossa igreja aqui em Tapaná, que é uma igreja humilde, né, pequena, e as igrejas em geral, cada vez mais nós sejamos, irmãos, apesar das nossas fraquezas e das nossas próprias impossibilidades, mas aquilo que nós, pela graça de Deus, temos possibilidade de fazer, vamos fazer, mostrando que nós somos o povo da libertação, não da opressão. Né? Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça nesses mandamentos, pela sua graça. Senhor, muito obrigado. Nós podemos estudar, refletir juntos, ainda que rapidamente, nesse capítulo tão precioso, e que o Senhor ponha a palavra em nosso coração, nos fortaleça, nos edifique nestas verdades, Senhor, para que nós possamos crescer nelas e ser o povo onde o Senhor nos abençoe nos nossos casamentos, que o Senhor nos livre dos divórcios, que o Senhor abençoe as nossas irmãs e os nossos irmãos como maridos, como esposos, e as irmãs como esposas. Abençoe a todos, Senhor, para que nós possamos mais e mais expressar esse amor, esse cuidado do Evangelho de Jesus, por amor a Ti. Cuidado também com os mais necessitados, que nós, como cristãos, não nos associemos a nada que é da opressão, da injustiça, Senhor. Mas nós possamos, Senhor, então, ó Deus Todo-Poderoso, Te amar e amando a Ti em Cristo Jesus, amar mais e mais o nosso próximo. Nos abençoa assim, no Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos, agora? Fica a sua Bíblia aberta, tá? Vamos orar ao Senhor.